O que a Homura de Madoka Mágica e o Kenshin Himura de Samurai X têm em comum? Os dois são heróis byronianos. Nossa, e o que é isso, Cário? Não se preocupem, eu vou iluminar as mentes de vocês com conhecimento. Mas antes nós temos que nos perguntar, o que é um herói? Isso aqui é um herói? E isso aqui? É um herói? E isso aqui? É um herói? A resposta para todas essas perguntas é sim! Ao longo dos séculos surgiram diferentes tipos de herói nas narrativas. E suas características eram um reflexo daquilo que era mais valorizado por um certo povo, ou um reflexo de como as classes dominantes queriam que o povo pensasse. Vamos começar com o herói clássico. Originalmente, eram heróis que buscavam a honra e a glória, e muitas vezes que morriam de forma brava. Esses heróis se aproximavam dos deuses, mas eles eram interessantes narrativamente porque eles tinham a chance de ir pro Vasco. Isso encantava o público que queria saber até onde iam as ações e os feitos do herói. Eles eram figuras superiores às pessoas normais e que também não tinham um ideal de proteção para com as pessoas mais fracas, por mais que seus feitos algumas vezes pudessem sim acabar salvando algumas pessoas. Mas esse não era o principal fator que movia esse herói. Alguns exemplos clássicos são o Hércules, o Gilgamesh e o Conan. Esses personagens eles demonstravam de forma exagerada a busca pelo potencial máximo do homem. Em animes, esse já é um arquétipo meio difícil da gente encontrar, ainda mais pois as referências de tipos de heróis hoje são muito plurais. Então muitas vezes elas acabam se misturando. Mas eu acho que um exemplo muito bom é o Skandar de Fate Zero. Ele busca a glória da conquista e não vê sentido nas atitudes e ações da Artúria, que o que quer é vencer o conflito e salvar o seu povo. Enquanto que na concepção do Skandar, são os seguidores ou o povo que deve servi-lo, e não ele que deve servir ao povo. Essa cena deles discutindo sobre o que significa ser um rei é muito interessante, pois demonstra justamente essa transformação do arquétipo do herói clássico. Pois essa questão do herói clássico muda com a ascensão do cristianismo como a religião mais forte da Europa. Então, o herói passa a ser essa figura de proteção àqueles mais fracos e também detentor de uma moral inabalável, como o Rei Arthur, o Robin Hood, ou, é claro, o famoso JC, Jesus Christ. De forma geral, esse é um arquétipo mais fácil de nós encontrarmos hoje em dia. Inclusive nos animes, como o All Might, a Artúria, o Jonathan, o Tanjiro. Todos eles têm morais inabaláveis, são justos e empáticos, protegem aqueles que devem ser protegidos e combatem um mal que é explicitamente mal. Ou seja, ao invés de seguir uma lógica de composição de bem e mal próxima do taoísmo, né, com o yin yang e essa questão do bem que reside no mal e vice-versa, eles são personagens de obras com pelo menos alguns pontos bastante maniqueístas, o que é algo muito ligado ao cristianismo. O primeiro herói clássico, então, que por alguns autores é também chamado de herói mítico, era um reflexo de como a sociedade da época se enxergava e enxergava o que tinha que ser almejado. E depois, quando o cristianismo modifica a moral dominante, a figura do herói também se modifica. Nós já falamos do herói clássico, então agora vamos nos aprofundar no herói trágico. Mas antes, o que é uma tragédia? O que configura uma tragédia? Até porque um herói trágico só pode ser um herói de uma tragédia. De acordo com Aristóteles, uma tragédia precisa instigar os sentimentos de medo e piedade, criando uma catarse dessas emoções. E uma tragédia precisa ter um enredo complexo, com reviravoltas que sejam plausíveis e que façam com que o herói saia de uma felicidade e alcance a miséria, de forma que nós nos apiedemos dele e sentamos medo por ele. Ou seja, as reviravoltas precisam ser plausíveis, porque se não forem, a gente já pensa, ah lá, começou a mentirada, ó. Ninguém sofre tanto assim. E nós vamos acabar nos deslocando dos sentimentos do herói. O herói trágico, então, para conseguir passar esses sentimentos típicos da tragédia, precisa ter algumas características. Ele não pode ser uma pessoa boa demais, como Tanjiro ou então Midoriya, por exemplo. E também não pode ser uma pessoa muito ruim, como Ryo, de Devil Cry Baby, ou Isaiah, de Durarara. Ele precisa ser uma pessoa intermediária. Nossa, Cário, mas por que isso? De acordo com Aristóteles, isso é porque seria odioso demais nós vermos uma pessoa muito boa perdendo sua felicidade e caindo em miséria. Assim como seria nós vemos uma pessoa muito ruim passando pela mesma coisa. Nós não temeríamos por ela. Na verdade, muito provavelmente, a gente ficaria, se ferrou! Então, isso não seria uma tragédia. Então, o ideal é que o herói trágico seja uma pessoa que não seja nem muito boa e nem muito ruim, mas sim alguém intermediário. Além disso, o herói ele não pode cair em desgraça por má sorte. Precisa ser um erro que ele mesmo cometeu, que o colocou naquela situação. O melhor exemplo de herói trágico dos animes que eu consigo pensar é o Kaiji. Ele é uma pessoa boa que tenta lutar contra o sistema e salvar
outras pessoas junto dele sempre que ele pode, mas ele também não se importa de ferrar quem merece. E no caso, ele era viciado em apostas e acabou caindo nesse buraco por culpa própria, principalmente naquela parte onde ele vai participar dos jogos uma segunda vez. Meu Deus do céu, Kaide, caraca, que ideia, velho. Se você ainda não viu esse anime, assista, você não vai se arrepender. Outro anime que nós vemos uma tentativa de herói trágico é Tokyo Ghoul. Tanto que no final do primeiro capítulo, o Kaneki diz que se ele fosse o herói de uma história, ele seria de uma tragédia. E olha, o Kaneki, ele acaba sendo uma pessoa muito boa, e o único erro que ele comete, entre aspas, é se apaixonar por uma garota que ele não sabia que era um gol. Então, tipo, não foi culpa dele esse erro. Além de que tudo que ele passa, pra mim, é um exagero muito grande. Para alguém que se recusava até a comer, mesmo o pessoal que tinha se colocado no Vasco, né, que era o pessoal que a Anteico se alimentava. Então, eu acho que aqui acaba ficando odioso demais e caindo nesse problema que o Aristóteles fala. Depois dos heróis clássicos e trágicos, nós tivemos alguns heróis que foram chamados de pré-românticos. Pois o próximo movimento que deu origem ao tipo de herói bastante referenciado até hoje foi o romantismo. Entre os heróis pré-românticos, eu vou falar sobre a criança da natureza, pois é o único que eu vejo mais que serviu de inspiração claramente até hoje para os animes. Esses heróis são ingênuos, impulsivos, agressivos e com origens próximas à natureza. Frequentemente, ele contrasta de forma desfavorável com a civilização contemporânea, por conta da sua simplicidade e ações selvagens. Entre eles, nós temos o personagem Belcor, da obra de 1771, Índias Ocidentais, do autor Richard Cumberland. Nessa obra, o jovem Belcor é um jovem rico e impulsivo nascido nas Índias Ocidentais. Ele viaja para a Inglaterra com o objetivo de se estabelecer e encontrar uma noiva. Belcor é bondoso, mas também é desajustado às normas sociais típicas inglesas, sendo visto com bastante desconfiança pelas pessoas por causa das suas origens coloniais, e também seu comportamento extravagante. Pra quem aí assistiu ou leu Kuroshitsuji, sim, ele é muito parecido com o personagem do Soma. E também nós temos o Fleetwood, de William Godwin, livro de 1805, onde nós acompanhamos um jovem que perdeu os pais muito cedo, e por isso foi criado com grande liberdade, o que acabou deixando meio selvagem. O livro, então, faz essa crítica aos ideais românticos do Rousseau, de que o homem ele é naturalmente bom. Esse herói, né, a criança da natureza, é muito interessante pela forma como foram usados tanto como uma crítica ao romantismo, como por exemplo o autor William Godwin, e também como parte do próprio movimento romântico, pelo Richard Cumberland. Curiosamente, esses dois heróis não se mantiveram tão famosos, mas esse tropo continua relativamente famoso com obras mais recentes, como Tarzan, livro de 1912, e também Mowgli, de 1894. Já nos animes nós temos, por exemplo, o Inosuke, que é muito inspirado nisso, com seu aspecto selvagem e impulsivo bastante característico do personagem, compondo até a forma do poder dele, e também a aparência dele, com essa cabeça de javali. E nós temos isso também com a personagem da Sam, de Princesa Mononoke. Sam, né, eu acho que é melhor a pronúncia. Tendo sido uma menina criada por lobos, e que luta contra essa destruição causada pelos invasores. Então aqui o Miyazaki está se utilizando desse tropo de personagem já bastante estabelecido para poder fazer essa crítica do homem como esse ser que se deslocou da natureza ao ponto de achar que ele é outra coisa, e que só se utiliza da natureza como ele quer. A criança da natureza, então, ela surge como uma crítica à industrialização e à burocratização da vida comum. Crítica essa muito importante do movimento romântico, que tinha muito forte essa visão nostálgica de um passado onde a vida era mais simples, nos campos e longe das cidades. Essa crítica, então, obviamente, aparece com o herói romântico. Mas, primeiro, vamos entender um pouco o movimento do romantismo. O romantismo foi um movimento de protesto contraditório contra o mundo burguês capitalista. E foi um movimento contraditório, pois foi uma revolta pequeno-burguesa contra o classicismo da nobreza, contra as normas aristocráticas e a favor das soluções comuns e simples do mundo pré-capitalismo. Os românticos defendiam que o capitalismo roubou a magia do mundo do passado e substituiu a sutileza, a beleza e o amor da vida simples pela lógica e a ciência. Ou seja, esse foi também um movimento contra o iluminismo, que estava se fortalecendo bastante na época. Sendo que, ao mesmo tempo, os românticos temiam essa perda do lugar social que eles tinham adquirido com o capitalismo. Pois, como você sabe, com o capitalismo, a burguesia passou a tomar o lugar de poder que antes era exclusivo da nobreza e do clero. Então, ao mesmo tempo que eles faziam protesto contra os valores burgueses e a maquinação capitalista, eles também tinham medo das consequências da revolução. Então vamos para o herói romântico. Ele surge na Alemanha e é uma figura de grande sensibilidade, que fica contemplando as belezas ao redor dele e que sente muita paixão pela vida ou muita melancolia. Eles são frequentemente passivos e as coisas mais acontecem ao redor dele do que ele de fato está agindo para fazer alguma coisa acontecer. Eles também são dados de uma autoanálise muito prolongada, mórbida dos seus estados emocionais. Eles são heróis egocêntricos e com muitas falhas, tanto que eles foram muito inspirados pelo Mochila de Criança,
Ai, que ódio dessa rua que eu tenho. Meu Deus do céu. Perdão, editor. Eu te perdoo. Tanto que eles foram muito inspirados pelo Mochila de Criança do livro Paradise Lost. Esses heróis geralmente também têm destinos trágicos, pois essa contradição inerente dos artistas românticos muitas vezes resultava nesse desejo de se vascar. Alguns exemplos assim são o Dorian Gray, do livro Retratos de Dorian Gray, do autor Oscar Wilde, onde o personagem vai se corrompendo ao longo da narrativa, tornando-se uma figura desprezível, até no fim encontrar o seu final trágico. Nós não sabemos ao longo desse livro o que exatamente ele está fazendo, agindo, nós só sabemos as mudanças emocionais e psicológicas dele, né? Outro exemplo da literatura é o Werther, do livro O Sofrimento do Jovem Werther, do autor Goethe. Nos animes nós temos o personagem do Shinji, de Evangelion. Ele não sente muita paixão por nada, mas ele é bastante melancólico e passivo. Fica sendo ditado o que ele tem que fazer ao longo da obra. Além dele em si não fazer muita coisa. E a obra também se utiliza muito desses momentos de silêncio, que nos fazem refletir sobre a psique do personagem. Além dele ter essa falha, que no caso aqui é a covardia, que ao mesmo tempo aproxima de nós e da tragédia que ele está passando. Agora então vamos entender o que eu falei no começo do vídeo. O que é um herói byroniano? E como a Homura e o Kenshin têm algo em comum? O herói byroniano vem do herói romântico, só que dessa vez ele surge na Inglaterra a partir das obras do autor Lord Byron, com personagens como o Manfredo e o Childe Harold. Mas nós podemos pegar também o Heathcliff do Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë, que no caso também é um herói byroniano. Esses heróis, além das características do herói romântico que eu já falei anteriormente, eles têm algumas outras características. O herói byroniano defende a independência do indivíduo e a primazia dos seus próprios valores, mesmo contra Deus. Ele é frequentemente envolto em mistério, com um passado oculto e pecados secretos, que causam nele um profundo remorso. No entanto, seu remorso não é por transgressões morais ortodoxas, mas por violar os seus próprios códigos de honra e valores. Ele é também um rebelde que se posiciona firmemente longe da sociedade. E essa solidão dele não é só por conta de um orgulho por ele se achar superior aos outros, mas também vem por causa dessa sua sensibilidade e visão particular de mundo que o separam do resto da sociedade. Apesar dele poder parecer infeliz ou destinado a isso, o herói byroniano não é um fatalista. Ele assume a responsabilidade pelos seus atos e seus pecados. Isso te lembra alguma coisa? A partir daqui, esse vídeo terá spoilers de Madoka Mágica e também de Samurai X. Vocês foram avisados. A Homura, ela tem essa paixão pela Madoka e esse desejo de protegê-la. E ela tem essa falha muito forte dela, que é a sua frieza, que ela passou a ter por conta de repetir várias e várias vezes o mesmo destino cruel da Madoka. E a Homura também tem esse final trágico quando ela percebe que vai ser agora impossível ela conseguir salvar a Madoka de vez. Ela também é rebelde contra forças maiores do que ela, que no caso aqui é o Kyubey. Além de que ela fica alheia à sociedade por conta dessa coisa dela estar sempre pulando de universo em universo. O universo em si que ela está não importa muito. É só um entre tantos outros. E ela tem essa característica muito forte de ser muito misteriosa, até o momento onde nós entendemos as motivações dela, mas lá pro final do anime. O Kenshin passa por algo muito parecido. Ele tem um passado secreto e misterioso que fica aparecendo pra assombrá-lo. Ele é um andarilho, ou seja, ele é naturalmente meio alheio à sociedade, meio afastado dela. Tanto que isso faz parte do preconceito que ao longo da história, tanto os ciganos, que é um termo pejorativo para esse povo que eu acabei me esquecendo o nome, mas que o editor vai colocar aqui na tela, e também os grupos circenses, que sofreram muito preconceito ao longo da história. O Kenshin também é um rebelde, tanto que ele se recusou a parar de andar com uma espada, algo que é lei no cenário de Samurai X. Como também ele desobedece às ordens de alguns personagens do governo que aparecem no anime. Ele reconhece as falhas do passado dele e os pecados que ele cometeu, e as aceita como algo que precisa ser superado todos os dias. Os textos usados para esse vídeo estão aqui. E você, consegue pensar em algum herói byroniano dos animes? Se tiver alguma dúvida, eu vou adorar responder.